chamo Neiva, sou da Igreja Batista do Fonseca e hoje vamos estar estudando a lição número 6 da Escola Bíblica Dominical, que tem o tema de quando a adversidade é a falta de reconhecimento. A adversidade significa obstáculos, dificuldades, infelicidades na vida. E a falta de reconhecimento, pesquisadores mostram que é exatamente o sentimento que 89% dos profissionais experimentam e queixam-se em relação ao estresse do trabalho. Fazem, trabalham e ninguém observa, ninguém elogia, ninguém comenta. É a falta de reconhecimento das outras pessoas em relação àquilo que eles têm feito. Bem, estamos pensando agora, vamos começar a pensar sobre o profeta Elias e o contexto em que ele vivia. E o quanto que ele experimentou adversidade em relação ao povo e adversidade interna quando ele se percebeu não tendo reconhecimento de tudo que ele havia feito. Bem, qual o contexto que o profeta Elias vivia? Elias viveu num tempo de um reinado do rei Acabe. Acabe era filho de Onri, que começou a reinar sobre Israel e era um rei que fazia muito mal, era um rei perverso. Teve um filho chamado Acabe e este, então, começou a reinar depois de seu pai e foi pior ainda. Como se não bastasse, ele conheceu Jezabel, que era uma princesa, filha de um rei, também mau e idólatra. Esta princesa de nome Jezabel veio a ser sua esposa. Então, rei Acabe e rainha Jezabel, no trono, faziam perversidade. Eram idólatras e tornou Samaria o centro idólatra daquele tempo. Elias foi convocado pelo Senhor por uma missão muito árdua, né? Que era exatamente trazer à realidade daquele povo o verdadeiro Deus. Às vezes nós não entendemos, né, os propósitos de Deus em meio a tanta diversidade, né? Consideramos até não ter capacidade para realizar aquilo que Deus quer. Mas quando Deus diz vai, é porque Ele vai nos capacitar. Lá em Coríntios, deixa eu abrir aqui, lá em Coríntios no capítulo 16, a gente tem uma prova disso, que diz assim, 2 Coríntios 16, na parte C, diz assim, quem porém é suficiente para essas coisas? Às vezes a gente pergunta, Senhor, será que eu sou suficiente para isso? Diante do que está acontecendo, diante do pecado que está no mundo, diante das falcatruas, diante de tantas dores, será que eu sou capaz disso? E a resposta vem lá no versículo 3, que diz o seguinte, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E é nessa confiança que Elias teve, que nós também devemos ter. A nossa confiança vem do Senhor. O Senhor que não nos abandona. O primeiro ponto da lição de hoje diz assim, ó, Deus não nos abandona. Elias sabia que se ele ficasse em Samaria, ele seria morto. Elias já tinha experimentado a providência de Deus. Lá, quando ele teve fome, os corvos vieram e trouxeram alimento. Ele já tinha visto a providência de Deus numa situação com uma viúva, lá em Serepta, que não tinha o que comer, e Deus fez ali um milagre do azeite, da farinha na botija, e ele teve alimento. E Deus teve presente na vida dele, lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal, então, adoravam ao Deus Baal, e Elias, então, teve a experiência maravilhosa com o nosso Deus, com o Deus de Elias, que era enviar fogo do céu e consumir todo o holocausto já até molhado, né? Toda aquela prova que
ele fez com o deus Baal. Enfim, depois disso tudo, depois de todas essas experiências, Elias está com medo de ser morto, né? E aí a Jezabel, que é aquela rainha má, jura ele de morte. Lá em 1 Reis 19:2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel estava muito chateada com tudo que tinha acontecido, com a derrota de tantos soldados, né? Tinha perdido a batalha, o Deus dela tinha sido, né, confrontado e perdido. Ela estava muito irada e ela era muito perversa, e ela então manda um mensageiro até Elias para dizer estas palavras. Então Elias, temendo por sua vida, ele foge. Ele foge e vai para o extremo sul da região de Judá, e ali então ele fica triste. Alguns autores dizem que ele experimentou ali momentos de depressão, né? Ele fica debaixo de um arbusto e fala com Deus: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele sentia-se fracassado, ele sentia-se solitário e ele deseja a morte. Fico pensando que diante de algumas situações da vida onde a sua pele está em jogo, né? Quando você se sente ameaçado, ou de morte, ou de uma perda, vem um desejo de morte, uma tristeza enorme, e a vontade mesmo é de morrer. Algumas pessoas dizem assim: eu queria ter um buraco para me enfiar e não voltar mais, não encarar a realidade, porque a realidade é difícil. Nesse momento, Elias tem uma realidade a encarar, que é uma mulher, mas que estava ameaçando ele de morte. Bem, o Senhor não abandona. O Senhor está ali, juntinho de Elias, e vem e o encontra e o sustenta e dá o renovo espiritual para a vida dele. Eu fico pensando assim: quem nunca se sentiu só em algum momento? Como Elias, diante de tantas situações, ele se sentiu só. Não devemos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, diante dessa situação que estamos vivendo, da pandemia, parece que a solidão, ela vem mais forte agora. Uma exigência de um isolamento social, por conta da segurança, né, da questão da área da saúde, mas também há um medo que permeia cada um em relação a uma contaminação. Se a morte vai chegar agora, chega para um vizinho, chega para um parente, chega para um filho, chega para o pai, e vem um medo. E é nessa hora que a gente precisa ter a confiança de que o Senhor não dorme, de que o Senhor, Deus de Elias, também é o Deus deste tempo e é o Deus que vai estar conosco. O ponto 2 da lição fala sobre um cuidado de Deus, né, para nos ajudar a superar o medo. Com Deus nós superamos o medo. A impotência do Deus falso, do Deus Baal, né, que era tido como provedor da chuva e fogo, mostrara que o Senhor verdadeiro, o Deus de Elias, é que era capaz de dominar todas as coisas. O nosso Deus é aquele que domina todas as coisas. Ele domina o sol, ele domina a chuva, ele domina o fogo, ele domina o mar, ele domina as tempestades. E ele provou que Elias não estava sozinho, mesmo diante de toda a situação que ele estava vivendo. Mas ele foge e o medo ofusca a fé.
mesmo percebendo que Deus é o nosso Deus, muitas vezes o medo vem ofuscar a nossa fé e ficamos inseguros. Diante de tantas situações, a nossa fé parece que vai embora. Tantas experiências que ele já tinha tido, tantas experiências que nós já tivemos, tantas experiências que você já teve com Deus, mas na hora do medo, né, a fé fica ofuscada. Esse é um tempo, né, volto a dizer, que a gente está vivendo, além do medo, da insegurança, por conta da pandemia e por conta das mortes que estamos presenciando, também um tempo de muita violência, muito distanciamento, muita falta de Deus, muitas mentiras, muitas falcatruas, né? E isso tudo tem deixado também as pessoas muito inseguras em quem confiar. E muitas pessoas, infelizmente, estão abandonando a confiança em Deus, achando que Deus as abandonou. Deus não abandona nunca. Lá na caverna, quando Elias foge, Deus estava lá com ele. Sabe, eu não sei qual é a situação que cada um que está me ouvindo agora está vivendo em relação à desconfiança, à desesperança da atuação de Deus. Mas esteja onde você estiver, tenha vivido a experiência que já viveu com Deus, esteja vivendo a dificuldade que esteja vivendo, Deus não abandona. Deus está presente, Deus está de olho, Deus está cuidando, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É tão interessante e é tão confortante pensar nesta situação. E pensando na confiança e no colo e no carinho que Deus tem para a nossa vida, aí vamos entender que a valorização não vem dos homens quando fazemos algumas coisas, mas que esta valorização vem de Deus. E vem no tempo de Deus. Sabe por quê? Elias, ele estava já querendo um reconhecimento. Olha quantas coisas eu fiz. Ele estava fragilizado emocionalmente, estava fugindo, estava com medo e nesse momento, se julgando abandonado por Deus, ele começa a se questionar e a falar, poxa, eu fiz tantas coisas, eu trabalhei, eu fiz a obra e agora olha como é que eu vou acabar. Eu vou acabar morto, né? E é interessante, né, que ele esperava receber, né, honra e reconhecimento, né, pela obra realizada, mas para sua surpresa agora recebia tão somente ameaças de morte. Enfim, a obra do Senhor é para ser feita com amor, com dedicação e sem esperar glória desse tempo e nem das pessoas. Nós teremos uma glória, nós teremos um reconhecimento, mas não é aqui. A batalha ainda não terminou. Ainda temos muitas coisas a fazer, muito o que plantar, muito o que colher. Podemos ter feito muitas coisas já, mas o mundo jaz no maligno. As pessoas estão precisando da gente. Elas estão precisando conhecer esse Deus que tudo pode, que manda fogo consumidor, que coloca nuvem para tapar o sol, que abre o mar vermelho, que tira as pessoas do CTI, segundo a sua vontade, que cura, que tira do coma, que liberta, que salva. Elas precisam conhecer este Deus. As pessoas estão perdidas. Mas uma coisa é certa, não vamos esperar reconhecimento, nem dos homens e nem de Deus agora. O Senhor vai dar o reconhecimento segundo a sua vontade. E ainda tem muitas coisas a fazer. Só que tem algumas coisas que a gente não vai ver frutificar. Tem sementes que você coloca na terra e que você vê logo.
Tem sementes que você coloca e que demora muitos e muitos anos. E tem sementes que demora tantos anos que passa a sua geração. Então tem muitas coisas que estamos plantando agora, mas que não vamos ver a colheita. E até por conta disso, nem veremos o reconhecimento, nem as falas de amor, de carinho, de mimo que as pessoas possam ter, né, sobre a nossa vida ou o que fizemos. Então, quando estivermos trabalhando, que venhamos a trabalhar para o Senhor, fazer as coisas para Ele, para a glória dEle, né? Aqui a autora coloca, né, que acontece que só Deus já possui essa excelência em si mesmo. É Deus que tem a excelência e nos dá as ferramentas para que venhamos a trabalhar da forma dele, do jeito dele e com a capacidade que ele nos dá, né? O texto traz essas nuances interessantes em relação a apresentar o nosso Deus às outras pessoas, a trabalhar sem pensar em reconhecimento, as adversidades que encontramos fora e a adversidade que encontramos internamente, quando temos as nossas questões, os nossos medos, as nossas frustrações e até, quem sabe, o desejo de morte. A autora nos propõe a pensar sobre alguns pontos, pelo menos 3, que é o seguinte: quando você se sente só, o que você faz? Quando você está diante de uma situação que está difícil e você sente solidão, você se sente só, o que você faz? Você estuda, você corre para as redes sociais, você ora, busca contato com as pessoas ou se isola? Eu sei, como eu disse, a gente está num tempo de isolamento necessário, mas esse isolamento que eu estou pontuando agora é um outro tipo de isolamento. É uma incapacidade de relacionamento com as outras pessoas. E aí acontece um isolamento para o mal, vamos dizer assim. Um isolamento que não é benéfico. Existe um tempo da gente realmente estar só, né? Que pode ser muito proveitoso. Você poder ficar com você mesmo, se ouvir, rever questões, refletir sobre a palavra e estar a sós com Deus. Mas também existe o tempo de você sair. Sair da caverna. Algumas pessoas falam assim, estou na caverna de Elias. Mas existe o tempo de sair também. Sair e agir. Sair para anunciar que o nosso Deus é poderoso. Sair para se relacionar com as pessoas. Um outro ponto que a autora pergunta é que tipos de medo que temos experimentado nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Medo de morrer? Medo de perder alguém? Medo de perder o emprego, medo da fome, medo de não ter mais segurança no âmbito geral, né, que nos cerca. Que tipo de medo? A palavra de Deus diz que o Senhor lança fora todo o medo. Se nos achegarmos ao Senhor, não teremos medo. O medo chega, mas ele vai embora. Porque a nossa confiança está no Senhor. E Ele é o Deus da resposta. Ele é o Deus que traz conforto. Ele é o Deus que traz esperança para a nossa vida. O ponto número 3 que ela coloca para finalizar é: você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? Todos nós precisamos de uma palavra de reconhecimento do outro. Gostamos de receber o feedback para nos aprimorar, para entender aonde é que estamos e onde é que podemos chegar. Porém,
precisamos ter sempre em mente que o reconhecimento tem que vir do Senhor, porque é para Ele que fazemos. Precisamos agradar ao coração de Deus em primeiro lugar. É Ele que está na plateia, sabe? É Ele que está sendo o objetivo maior do nosso trabalho. É para a honra e glória dele. E às vezes nos preocupamos demais com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai trazer-nos de resposta ao nosso trabalho. Essa lição é tão importante para colocarmos no nosso coração a quem é que realmente devemos a nossa adoração. Com quem é que nós nos preocupamos quando estamos, de fato, fazendo a obra? A palavra de Deus também traz de que quando a sua mão direita fizer que a tua mão esquerda não veja. Há necessidade de fazermos a obra do Senhor sem colocarmos holofotes em cima de nós mesmos, em cima daquilo que estamos realizando. Por quê? Para quem interessa já está vendo que é o Senhor. O Senhor Deus conhece o nosso coração. O Senhor Deus sabe do que estamos fazendo, a quem estamos ajudando, com quem estamos orando, que palavra estamos dando aos necessitados. Então podemos ter isso em mente e aprender nesta lição que não devemos buscar reconhecimento pelo que estamos fazendo, mas perguntar ao Senhor: Senhor, tá bom? A carreira termina aqui? E Ele vai dizer: não, ainda não terminou, pode continuar a minha obra. Mas é a mim, é o olhar a mim que você tem que ter. É a mim que você tem que agradar, é a mim que você tem que glorificar, assim diz o Senhor. Que a honra do nosso trabalho seja dada ao Senhor. Que a glória seja somente para o nome dEle. E que possamos saber que a carreira nossa ainda não terminou. O povo continua idólatra, adorando a outros deuses. Nesta pandemia, neste tempo tão difícil, algumas pessoas parecem que não têm a mínima noção do que está acontecendo. Continuam com as suas prostituições, com seus cultos aos outros deuses, cegos e precisando de Elias que se levante. Não Elias que esteja em cavernas, mas Elias que se levante e que vai enfrentar os deuses falsos. É outra realidade. Nós não vamos estar no Monte Carmelo guerreando, nem orando pedindo para que o Senhor mande fogo para consumir um altar. Mas às vezes a guerra pode ser exatamente nas redes sociais. É você confrontar em amor aquilo que não é de Deus. É você não compactuar. É você não aceitar, não fazer parte, não se assentar, como diz o Salmo 1, em roda de escarnecedores, pessoas que venham a escarnecer o seu Deus. É você mostrar o seu Deus de amor, salvador, eterno, que opera milagres e que traz vida em abundância. Que você possa ainda estar fazendo maiores reflexões sobre esse texto onde fala de Elias, que é o capítulo 19 de Reis. Muito tem a nos ensinar, muito tem a nos ensinar. Deus conosco, o Deus que provê, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que confronta e o Deus que traz esperança.